Boa noite, meninas. Boa noite. Então nós estamos aqui, né, para fazer nosso vídeo referente ao terceiro encontro. E nós temos essas questões aí que estão relacionadas à atuação de vocês, às dificuldades que vocês estão passando, o que é que vocês estão fazendo para superar essas dificuldades, como é que está acontecendo a aplicação do projeto e das atividades que vocês planejaram. Enfim, como é que está sendo a atuação de vocês, o processo de colaboração com a professora regente. Então a gente vai falar disso um pouquinho, viu? Quem quer começar? Pode, Adelita. Bom, eu tive a sorte de pegar um professor colaborador que é um amor de pessoa, né? Uhum. Tá, assim, é uma parceria que tá dando muito certo. E assim, até o projeto que eu desenvolvi para aplicar na sala de aula, a gente teve que deslocar as crianças, 22 alunos para o sítio, né? Para que os alunos, assim, essa interação com a paisagem, né, com a natureza, então, assim, a leitura da paisagem, a interpretação dos signos da natureza, então, assim, para eles, o objetivo era que eles fizessem uma releitura do que eles viram ali, né? Durante a aula, Durante né? a Do aula. professor. E eles conseguiram fazer assim uns trabalhos bem bacanas, assim, muito bonito, assim, eu achei. E assim. Esse trabalho seu é referente a que tema mesmo, Adelita? Olha, eu quis falar da permacultura como um tema transversal. Ah, o sim. tema meio ambiente no ensino das artes. Você até já havia falado desse assunto no encontro passado, né? Está retomando. Então, assim, a gente levou as crianças para o sítio e, assim, eu achei que foi uma experiência, assim, muito boa, muito produtiva mesmo. E, assim, resulta em trabalhos, assim, lindíssimos, assim, e os meninos conseguiram produzir. Então, assim... Então você está conseguindo aplicar os planos de aula, o projeto, sem nenhum problema, né? Sem nenhum empecilho nessa escola, né? Seu colégio é o Colégio Josefa? É Josefa Barbosa, eu estou com a turma do 6º ano. E este professor, ele é egresso aqui da UAB-UNB, né? Roberto Ferreira, né? E assim, nossa, ele realmente é colaborador mesmo, ele está... É muito bacana quando você tem um professor da área mesmo, né? Exatamente. A minha professora, ela não é da área, mas ela se esforça. Essa última aula que eu achei interessante, a gente fez um projeto de stop motion, como eu falei no vídeo encontro passado. E ela desenvolveu um trabalho de releitura de imagens da Semana da Arte Moderna. Ela queria que os alunos escolhessem, né, e fizessem releitura. E foi assim... incrível o resultado, assim, dos que fizeram, né? Porque os alunos do ensino médio, do 2º ano, eles são apáticos. A maioria. É o turno noturno, Sônia? Não, é o diurno. O diurno, vespertino? Matutino. Normalmente esses alunos, eles são mais dinâmicos, né? O noturno Não. é que costuma ser mais apático. Não. Praticamente 50% da sala faz para ganhar a nota mesmo. Mas aí tem os outros 50%, tem os que sobressaem, né? Mas não é uma turma muito fácil de se lidar, não, mas ele, para chamar a atenção deles, tem que ser uma coisa bem bacana. E eles fizeram, né? Os que fizeram, se envolveram, a gente vai fazer a exposição ainda das peças, aí eu sugeri pra gente fazer uma coisa mais legal, com visitação, que ia fazer só na sala de aula e colocar, não, vamos fazer, eu conversei com ela, não, vamos fazer no pátio, vamos convidar as turmas, vamos fazer uma visitação, vamos colocar cada um falando sobre o
trabalho, sobre o que escolheu. Aí ela gostou da ideia, depois eu vou fazer os resultados. Mas a gente vai andando, né? Conforme dá pra ser. Mas eu tenho gostado muito de trabalhar lá. O ensino médio, eu acredito assim, a turma, eu acho que eu sei assim mais ou menos porque é apática. O ensino médio é só apostila, só trabalho de apostila. Entendeu? Só Então, conteúdos, só né? conteúdo. Conteúdos teóricos. Só. Não tem nada prático. Anos os alunos estão nessa de conteúdo teórico. Então a matéria não chama atenção, ela não surpreende. É diferente quando você pega uma sala, turno de ensino fundamental, que os meninos ainda estão saindo das artes mesmo, de escola, né? Que tem mais projetos. É interessante que você vê isso de forma bem crítica e reflexiva, né? Porque assim, a gente vai para o estágio com a intenção de apropriar de técnicas boas, né? Novas, que você possa efetivamente utilizar quando você for professora de artes. E de repente a gente encontra este cenário aí de professor que ainda ensina só com apostilas, com livros, só no conteúdo. Mas a maneira como você olha isso e vê que isso tem que ser mudado é interessante. E o professor justifica essa prática sempre falando, não, isso aqui é artes visuais para vestibular. Certo. Aí, assim, eu acho uma judiação. E isso não é da professora que eu estou trabalhando. Isso daí é o perfil dos professores do Colégio Agemiro, que atuam lá. Todos os que eu estagiei já estão no terceiro ano do estágio, né? Já é assim, desde quando eu comecei, é assim, todo mundo trabalha com essa perspectiva de vestibular. Só que eu sempre acreditei que não precisa você deixar o vestibular de lado, ou nem o ateliê de lado, né? Pode-se aprender muito da teoria na prática e vice-versa, né? Por exemplo, assim, esse trabalho da professora, é a primeira vez que eu vejo ela trabalhando uma coisa mais prática. Tem 2 anos que eu trabalho com ela, que eu estagio com ela. E eu acho, achei incrível, o resultado foi legal. É o tipo de coisa que eu gosto de fazer, sabe? Eu gosto de paixão no trabalho, eu gosto que os alunos se apaixonem pelo que estão fazendo. É legal, você tem outro resultado. E a apostila, conteúdo, é muito fácil você dar conteúdo para o aluno. Então, assim, você vai, lança exercício, lança trabalho, isso aí você consegue bastante tempo com isso e sobra muito tempo para fazer ateliê. Eu acho que se administrar o conteúdo e o ateliê, dá para levar os dois. Ok. Jusilene, você está tendo alguma dificuldade, assim, com o seu estágio, ou está transcorrendo muito bem? Está conseguindo atuar direitinho no seu espaço? A dificuldade que a gente tem só assim mesmo, assim, o comportamento dos alunos, mas dá para ir levando, né? Inclusive também, assim como a Adelita disse, eu também estou estágio com a Ione, né? Aluna também, colega nossa de faculdade. Isso, a Ione ainda é aluna da turma, colega nossa, né? E já está atuando como professora. E assim, eu acho assim, é muito interessante assim, que a gente está trabalhando com os alunos. Agora a gente está vendo sobre a arte linear. Já saindo de fotografia, né? Foi assim também uma disciplina bem interessante, onde nós levamos também uma pessoa que entende assim mesmo sobre a fotografia para explicar para os alunos o que acontece ali quando se tira uma foto, como ali o percurso ali para revelar uma foto. Ele levou assim várias câmeras antigas, as modernas, assim, foi algo bem interessante, sabe? Aí agora nós já entramos na arte linear também, que é igual a Sônia falou. A gente vê de forma assim, vê a parte teórica, né? E agora também já entramos para prática. Muito bem. Você acha que você está conseguindo aprender? Nossa, muito bom. Vai ser válido para a sua futura prática pedagógica, efetiva prática pedagógica? Nossa, isso é muito bem. Muito bom. Esse estágio agora eu estou assim, gostando mais do que os outros passados. A gente vê assim, esse agora eu vejo assim, a minha responsabilidade que eu tenho que ter mais. Porque você já está colaborando de forma intensa mesmo, né? Já assume a sala de aula, né? Sim.
Então, tem que ter responsabilidade, comprometimento e estudo mesmo, né? E vocês, assim, de forma geral, vocês conseguem enxergar as teorias que vocês aprenderam durante todo o curso? Vocês conseguem transpor isso ou enxergar isso lá na prática? É visível, isso daí é palpável? Ou as teorias caminham para um lado e na prática é outra coisa, assim? Você pode falar alguma coisa nesse sentido, Aureli? Bom, se eu entendi a sua pergunta, é o seguinte: às vezes a dificuldade assim, que eu já encontrei foi assim, referente a material mesmo, assim, quando a gente vai, damos a teoria, aí a gente quer intensificar a aprendizagem dos alunos com a prática, aí que empaca ali, né? Porque o material é difícil, né? Eles nunca levam, os pais não colaboram. É verdade. A gente faz um auê mesmo, assim, para conseguir dar, assim, a parte prática mesmo em sala de aula. A minha turma é muito especial. Eu vou dizer para a professora colaboradora, né, a nossa colega Ione, que assim, eu não vou desistir da turma, assim, a gente acha assim difícil e tal, porque eles parecem que são hiperativos e tudo, só que assim, para mim vai ser um grande desafio ficar até o final. Muito bem. Eu já falei pra Ione, se eu quero ficar até o finalzinho lá, que entregar a sala, tipo assim, tchau, né, assim, tô de férias. Eu quero ficar lá até o último dia com ela. Muito bem. Eu acho interessante assim que a gente apega, né, com os alunos. Com certeza, né? Nossa. A relação não é só pedagógica, né? É afetiva não mesmo. É afetiva. Isso mesmo. Mais alguma coisa, gente, que vocês queiram colocar aqui neste terceiro encontro? Experiência ou... Temos aqui o bebezinho da Sônia também aqui. Participa de tudo, né, bebê? Ativamente. Ativamente. Então tá bom. Eu acho que as colocações de vocês foram bastante pertinentes, né? Todo mundo colocou aí os seus desafios, né? Seus avanços, suas dificuldades. Mas eu tenho certeza que vocês estão dando o melhor de vocês mesmo, né? Nesse tempo, né? E é uma oportunidade assim que vocês têm que vivenciar de forma bastante intensa mesmo, né? Que o estágio nas licenciaturas é uma das disciplinas mais importantes, que é onde a gente põe a mão na massa, né? Que a gente confronta a teoria com prática, que a gente experimenta teorias, que a gente revê as teorias que a gente estudou, que a gente revê também as práticas. E é isso aí. Por isso que é tão importante, deve ser feito da melhor forma possível. Porque entre a teoria e a prática existe uma ponte, né? Uma ponte muito complicada, uma travessia, né? É certo. Verdade, a gente pensa muito nos... A gente pensa, vou começar a estagiar agora, tô vindo de um caminho longo de estudo. Sei muita coisa. Sei um monte de coisa, né? Eu estudei a história da arte, estudei a psicologia, E daí você se depara com um ambiente de sala de aula, é muito desafiador, é muito novo, é novo mesmo, né? Desestabiliza mesmo, dá o frio na barriga, quando tá lá no fórum mesmo, até para quem já tem prática. Eu já atuo já há algum tempo em língua portuguesa, mas a arte é completamente diferente, né? É outra linguagem, outra leitura. Muito bem. Então até o próximo encontro. Obrigada, gente.